Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Passageiro. Estou a criar este espaço como uma forma de divulgar e debater os textos que tenho escrito nos últimos 6 meses. Para mim, a escrita sempre foi uma paixão e finalmente ganhei coragem para partilhá-la com o mundo. Este podcast é mais uma forma de poder chegar a mais leitores, de poder ouvir a tua opinião e de poder tocar com as minhas memórias e com os meus pensamentos mais pessoas. Como é o primeiro episódio, acho por bem explicar um pouco aquilo que consiste este modelo. Portanto, eu todas as semanas quero trazer aqui um texto da minha autoria e debatê-lo, vou lê-lo na íntegra para vocês e depois vou analisá-lo, dando os pontos-chave, de forma a que vocês consigam também perceber além das palavras, além daquilo que está escrito, o verdadeiro significado que cada texto tem para mim na minha consciência. Espero que gostem e vamos fazer esta viagem juntos, que acho que vai ser bastante interessante. O texto que trago hoje para análise tem o título de Nas Tardes da Aldeia, a busca pela ancestralidade. Está publicado no jornal O Observador. As tardes da aldeia, tão distantes e ao mesmo tempo tão presentes na memória, ecoam como um convite a revisitar as raízes. Tenho saudades do povoamento perdido na Raia Beirã. A terra é Salvaterra do Extremo. Desenhando a fronteira com a Extremadura espanhola, passava grande parte do verão naquele pedaço de céu esquecido, dentro do já recôndito retângulo à beira-mar plantado. O meu avô só era feliz ali. Capitão do exército reformado, encontrava na paisagem da meseta ibérica um refúgio do rodopio insano dos subúrbios da grande Lisboa. A minha avó, natural de uma terra vizinha, Rosmanhal, tinha uma relação diferente com as suas origens, não partilhando o mesmo amor por elas. Sempre me pareceu que sentia um certo ciúme da terrinha, quase como se competisse com ela pelo afeto do Sr. Alexandre. Essa falta de ligação era tão evidente que, ao se falar de Salvaterra na sua presença, era certo ouvir um suspiro ou um discreto revirar de olhos. Lembro-me de estar sentado na sela do cavalo do Nando, cigano, e de como o galopar quase me cortava a respiração, enquanto rasgávamos o ar à velocidade da luz. Talvez seja esse regresso à ancestralidade que tanto procuramos. Numa sociedade cada vez mais acelerada e monótona, onde as experiências que nos ligam à nossa essência primária são relegadas para segundo plano, quase como se fossem uma infantilidade, uma inutilidade qualquer. O meu avô adorava as suas petiscadas rurais. Uma das suas especialidades era a mítica sopa de poejo com peixe do rio. Confesso que a iguaria nunca me atraiu. A dose generosa de poejo, algo exagerada na minha opinião, deixava-lhe um cheiro peculiar, que cristalizava o meu olfato durante uma semana. Contudo, havia uma certa fama em torno daquele prato entre os anciãos da aldeia. O vizinho do lado tinha o mesmo nome, era o Sr. Alexandre. Um pastor estoico, que almoçava todos os dias bife de vaca com ovo a cavalo. E fazia questão de repetir-me isso sempre que me apanhava a brincar com os carrinhos no banco de pedra encostado à casa da frente. Um dia, levou-me a ver as suas cabras. Conduziu-me pela mão explicando-me como alimentar aqueles seres que pareciam nuvens em forma de animal e que soltavam sons quase como gargalhadas. O seu balir parecia um riso genuíno, ecoando pelo campo com uma alegria contagiante. Afinal, ao olharmos para as nossas cidades de betão frio e cinzento, dentro do peito cresce a necessidade de voltar àquela aldeia. Sentir mais uma vez aquele cheiro familiar e pisar a calçada quente do verão. Onde resta então a nossa ancestralidade?
é nas memórias e nas tradições que encontramos as raízes que nos definem. Pronto, e este texto é muito querido, é muito especial, porque infelizmente o meu avô partiu há alguns anos, mas deixou-me sempre esta grande herança, que é o amor pelo sítio onde fomos criados, o amor pelas pessoas que nos tocaram nos primeiros anos, que são anos fundamentais para a criação da personalidade de qualquer ser humano. Mas este texto é ao mesmo tempo também um contraste entre duas visões. A minha avó, que também é de uma terra vizinha, da Beira Baixa, que é o Romanhal, mas que tinha uma relação completamente diferente com a aldeia. E esse é um apontamento muito importante, porque acho que nos mostra que duas pessoas que vivem no mesmo lugar, no mesmo sítio, na mesma época da história, podem ter duas visões do mesmo sítio completamente diferentes. Portanto, ninguém vive a mesma vida duas vezes. E é um sítio incrível, é um sítio lindíssimo. Aconselho todas as pessoas que possam a dar lá um pulo, vale muito a pena. Mistura muita história, é antiquíssima, tem um foral, ou seja, um foral quer dizer, é considerado, foi dada a atribuição de vila pelo rei, se não estou em erro, há vários séculos, não quero dizer uma data precisa, mas julgo ser desde o século XIV, portanto, passou pelas invasões francesas, é banhada pelo rio Eres, portanto, é um sítio paradisíaco e aconselho a todos a darem lá um pulo. E é muito interessante. Só que é um Portugal que também está a desaparecer com a globalização, com a concentração das pessoas nas cidades, que é normal, onde há trabalho, onde há oportunidades, onde há mais dinamismo. Vemos que este interior está cada vez mais a desaparecer. E era curioso, eu lembro-me quando ia lá em criança ainda havia um grande contraste nessa altura entre a aldeia e a cidade. Por exemplo, eu lembro-me, eu na altura tinha 5, 6 anos, seria por aí 99, 98, ainda era finais da década de 90. E eu tinha-me oferecido uma PlayStation, os meus pais, pelo meu aniversário, e eu levei-a quando fui de férias. E aquilo foi um fenómeno. Os miúdos todos da aldeia passavam o dia todo e a noite toda, queriam estar lá em casa a jogar porque nunca tinham estado em contacto com uma PlayStation, ou não era assim algo tão comum. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia as crianças da aldeia já têm tudo como uma criança da cidade tem. É este efeito da globalização que realmente veio, de certa forma, aniquilar estas diferenças culturais de zona para zona. Portanto, no fundo é isto que eu queria deixar aqui para a análise. Queria saber a vossa opinião, se vocês também têm uma aldeia, se notam diferenças nestes últimos anos. Deixem nos comentários. E no fundo é isto. Muito obrigado e vemo-nos no próximo episódio. Se gostaram deste primeiro episódio do podcast do Passageiro, não se esqueçam de subscreverem o canal, ativarem aquele sininho, partilharem com os vossos amigos, família, colegas de faculdade e só mais uma última coisa, subscreverem o meu Substack. O link vai estar na descrição. É tudo. Muito obrigado.